E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo da série China Mitológica. Eu sou o Primo Mandarim, tenho certificado em língua chinesa pela Universidade de Tsinghua. E no vídeo de hoje eu vou continuar posicionando novos marcadores, começando agora pela segunda cadeia do sul. No vídeo anterior eu havia comentado sobre a raposa de 9 caudas, que eu até resolvi colocar ela em borda amarela, porque eu acho que ela é bastante popular e também inspirou várias obras famosas, como A Investidura dos Deuses, que é esse aí que vocês estão vendo na tela, onde nesse filme tem uma concubina preferida do imperador Shang, que é a Tati, e ela reencarna a raposa de 9 caudas dentro dela. Se você não viu, eu criei esse marcador da raposa no vídeo anterior, você pode conferir no meu canal. E se você é novo, não se esqueça de se inscrever para continuar acompanhando o meu trabalho, onde eu posiciono esses marcadores que vocês estão vendo dentro do mapa, e que você pode acessar este mapa no site www.primomandarim.com. No vídeo de hoje eu vou começar de uma forma diferente. Eu resolvi criar uns cartões que eu estou desenvolvendo e resolvi compartilhar com vocês. Como eu vou falar aqui da segunda cadeia do sul, eu vou posicionar o meu astronauta nesta região, que é aqui onde começa a segunda cadeia do sul. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. É em referente a essas três montanhas, que é a montanha de Guishan. Depois eu tenho essa montanha que é Zhanyushan. E depois tem a terceira montanha, que é esse Yaoquanshan. Essas montanhas que eu acabei de falar, eu não tenho ainda os marcadores, que são essas estacas com placas, tá? Eu não sei se eu vou colocar essas mesmas estacas, talvez eu coloque algum outro símbolo, tá? Então eu ainda estou pensando nisso. Então eu vou dentro do meu site do Primo Mandarim, onde eu reservei uma seção dentro do meu painel administrativo que eu chamo de Flipcards. Bom, então eu estou aqui dentro do meu painel administrativo da página. Eu estou aqui dentro da minha seção de Flipcards, né? Eu tenho essa introdução que vocês também podem ver ela. E aqui embaixo eu tenho 4 cartas que eu vou compartilhar com vocês, que eu acabei de criar eles. E para cada card eu vou desvirando conforme eu for terminando de falar cada uma delas. Então eu vou dar primeiro aqui um zoom na tela. Tá? Então eu tenho 4 cards, tá? Eu vou virar a primeira e vou falar um pouco sobre ela. Então o primeiro card que eu tenho aqui para compartilhar com vocês é esse aqui. Eu nomeei ele como Pássaro de Mãos Humanas. Eu não sei se existe tradução para o português para esses animais mitológicos do clássico das montanhas e mares. Se não tiver, talvez eu seja a primeira pessoa que esteja tentando traduzir isso, tá? Esse pássaro aqui, como vocês estão vendo, o meu card, tá? Ele tem aqui primeiro o símbolo, né, de um personagem. Depois eu tenho aqui a escrita antiga. E aqui ao lado eu tenho uma escrita simplificada com o método pinyin em cima. Então vocês, para quem está aprendendo, consegue ler aqui, tá? Que é Zhu. E aqui no canto direito eu tenho aqui a localização da ave, que eu coloquei aqui Nan-er. Esse Nan-er significa Nan-ci-er-jing, que significa segunda cadeia do sul. E aqui tem a montanha que ela pertence, que é Guishan. Tá? Aí aqui eu tenho um identificador dentro do meu site, que é CLA-90. E aqui eu tenho uma descrição dela. Primeiramente, aqui dentro da foto a gente consegue ver que ele tem a aparência de um pássaro e que tem 2 braços humanos no lugar das garras. E um desses braços humanos está com um símbolo de mão com punhos fechados, tá? Que significa algo como repressão. Então na minha interpretação, eu acredito que esta ave tem esse símbolo associado ao período de censura e um sinal divino de que o governo está se tornando tirânico. Quando eu estou mostrando esses cards para vocês, esses próximos 3 que eu vou mostrar, eles significam presságios. E neste caso aqui, desta ave, a gente vê que
um exemplo clássico deste presságio negativo é, por exemplo, na dinastia Qin. Tá? Quando que ocorreu a dinastia Qin? A dinastia ocorreu nesse período de 213 anos antes de Cristo. Ela é uma dinastia em que durou muito pouco tempo, no máximo foram entre 15 a 20 anos no máximo, se eu não me engano. E nesse período muito curto, houve a ordem do imperador Qin para que queimasse todos esses livros, incluindo escrituras, doutrinação das 100 escolas de pensamento. Tá? As 100 escolas de pensamento são aquelas escolas do confucionismo, taoísmo, novelista, militar, todas essas escolas que surgiram, e eles queimaram todos esses livros, inclusive também enterraram estudantes, tá, numa tentativa de erradicar esse pensamento confucionista e fortalecer justamente o pensamento legalista, né, o legalismo, que é do imperador Qin. Então, o objetivo principal do imperador Qin era consolidar o poder e tornar o legalismo como a filosofia oficial do Estado. Bom, e o impacto disso é que a tentativa de destruição não funcionou, porque a influência do confucionismo acabou persistindo. Havia muitos seguidores e cada um deles preservava cópias ou detinha ensinamentos que eles foram replicando e foram preservando e transmitindo esses ensinamentos posteriores. O objetivo desse card não é falar sobre a dinastia Qin, apenas dei um exemplo de que ele significa um presságio de que algo está para acontecer, tá? Seria tipo a natureza do presságio do clássico das montanhas e mares. Aqui embaixo na ficha, ela fala aqui que ela parece coruja de mãos humanas e tem um rugido de dor. E é engraçado que esse rugido de dor aqui coincide justamente com esse banimento das escolas eruditas. Então, quando você tem alguém que vai sofrer um exílio, ou você vai banir alguém, as pessoas começam a gemer de dor, de sofrimento, de tortura. E é justamente esse o barulho que a ave faz, que é um rugido de dor. Bom, então a pergunta que me ocorre é, então como que eu vejo esse pássaro de mãos humanas? Como que eu sei que esse presságio está para acontecer? O que a gente tem aqui, para tentar entender, isso aqui é uma mitologia, então o que a gente está falando é que isso é uma personificação do presságio do Clássico das Montanhas. Então ele é uma criatura mítica que não precisa ser visto no sentido literal. Ou seja, você não precisa ver com os olhos, mas você pode sentir essa manifestação. O que eu estou tentando dizer é que existem sinais indiretos, como por exemplo sons de gritos, marcas, relatos de pessoas, o som do vento, o som da tempestade, os sonhos. Tudo isso é uma conexão com algum tipo de desequilíbrio que vai indicar o desencadeamento de eventos, mesmo sem a observação direta. Então, a criatura, como esse pássaro de mãos humanas, ela não precisa ser vista por todos, mas basta que exista algum tipo de sinal para que seja percebido, e esse sinal pode ser interpretado então. Tá, então aqui, só para terminar esse card, é banimento de eruditos do território, ou seja, o exílio dos sábios. Agora o próximo card é esse aqui, chama Lili. Então eu tenho Javali de Garras, aqui está a escrita um pouco mais antiga, pertence também a clássico da segunda cadeia do sul, e ele fica também localizado na montanha de Koishan. Na descrição dela a gente tem que parece um leitão com garras de pássaro. Bom, então esse card aqui ele representa um presságio de muitas obras de construção, como por exemplo mega projetos da dinastia Qin, como por exemplo o projeto da muralha chinesa. O terceiro card aqui que eu vou virar é esse macaco de 4 orelhas que se chama Chanyo. Então ele fica aqui na montanha de Chanyoshan. Tá, ele parece um macaco, tem 4 orelhas,
seu barulho soa como canto e tem um presságio de inundação. Esse presságio de inundação a gente pode facilmente relacionar, como por exemplo, as inundações da época do Rio, o Grande, que enfrentou as enchentes, tá? Então esse card representa esse presságio dessa época de inundação. E por último, a gente tem esse homem javali, Huahuai, e ele fica aqui na montanha de Yao Quanshan. Então ele parece humano, tem cerdas de javali no corpo e tem um som parecido com um corte de madeira e indica opressão e exploração ao trabalho. Então ela é uma criatura híbrida de humano e javali. E ele representa, ele simboliza então esse desastre social, né, que está relacionado como por exemplo a construção da muralha chinesa, onde o imperador Qin ele mobilizou cerca aí de 300 mil pessoas para construir a muralha, gerando fome, revoltas, e foi uma obra que durou aí praticamente uma década para ser construída. Bom, então os cards que eu queria mostrar eram esses. Eu vou voltar agora para o meu mapa mitológico. Bom, eu estou aqui então no meu painel administrativo. Eu vou justamente criar esses marcadores que eu acabei de falar. Então eu tenho esse pássaro aqui que é o Zhu. O segundo marcador é esse Lili, que eu vou colocar aqui também, a montanha de Guishan. Depois eu tenho esse macaco aqui que se chama Chanyu, que está nessa montanha de Chanyushan. E por último esse macaco Huahuai, ou melhor, homem javali, que está localizado nessa montanha de Yao Quanshan. Então esses foram os marcadores que eu criei, eu não preenchi ainda a ficha deles. Como eu já compartilhei com vocês as informações, então eu vou preencher a ficha desses marcadores depois. Então eu só vou deixar posicionados esses animais aqui. Depois eu criou duas cópias aqui, 93, 94. Pronto. Então pessoal, se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de compartilhar com seus amigos e até os próximos vídeos.